Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Vitória. Eu sou estudante do professor Botelho Reis, segundo ano, e curso Logística. E hoje a gente vai falar sobre a relação com o Maio Amarelo, que não é nada mais, nada menos que uma conscientização internacional sobre os acidentes de trânsito. E basicamente nós vamos no decorrer desse podcast, nós vamos falar e relatar para vocês o dia a dia de pessoas que passam por isso todo dia. Oi, gente, meu nome é Maria Luísa. Eu também sou aluna do Colégio Professor Botelho Reis e também faço o curso de Logística. E, como a Vitória disse, vamos falar sobre o Maio Amarelo. E no decorrer desse podcast, vamos falar sobre diferentes situações que ocorrem no trânsito. E nesse momento vamos entrevistar a Laís e o Cândido e vamos contar sobre o que acontece no dia a dia dos guardas civis. Há quanto tempo vocês atuam como guardas civis mesmo? Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos que vão assistir esse podcast. Na verdade, a gente atua há um mês e vai fazer 2 meses. 2 meses que a gente começou a atuar. A guarda aqui na cidade ela é recente, né? Então, a gente vem atuando aí há pouco menos de 2 meses. Eu queria saber, assim, se vocês podem falar para a gente os desafios que vocês, como guarda, enfrentam para tentar manter o trânsito seguro, quando está muito cheio, muito conturbado. O maior problema que existe no trânsito, não só aqui em Leopoldina, quanto no Brasil, né, de forma geral, é o desrespeito às regras, né, às normas de trânsito. Sabemos que existe o Código de Trânsito, existem resoluções do CONTRAN para poder organizar o trânsito de forma geral, só que a maioria das pessoas não respeita. E é por conta disso que acabam acontecendo os acidentes, os sinistros, muitas vezes até fatais, né? Aqui em Leopoldina, falando especificamente, nós encontramos muitos problemas, tanto pela parte dos pedestres quanto mesmo dos veículos. São ciclistas andando muitas vezes na calçada, andando em cima da praça, empinando a bicicleta, os pedestres que não respeitam a sinalização, não respeitam a faixa, não respeitam o semáforo, o momento correto para poder atravessar, e muitas vezes também o condutor do veículo automotor, que também não respeita essas regras de trânsito, né, gerando risco não só para o pedestre, como para ele mesmo. Né? Então, são muitos problemas que a gente encontra, na verdade. Sim, e que atitude vocês tomam para controlar assim o trânsito no dia a dia? Atualmente, a gente faz o trabalho de conscientização e educação, né, do trânsito. Então, quando percebemos um ciclista, por exemplo, andando ali pela calçada, a gente chega até ele, né, a gente aborda, explica que na calçada ele não pode, que ele deve trafegar pelo lado direito da via, pela contramão não pode, eles devem estar sempre no mesmo sentido do restante do trânsito, assim como quando a gente encontra pedestres também, a gente vem sempre fazendo esse trabalho de conscientização, mostrando para o pedestre que existe a faixa, que existe o semáforo próprio. Muitas vezes a gente encontra não só, né, essas questões de infrações no decorrer do trânsito ali, da condução. Tem pessoas, por exemplo, que estão com o farol apagado, às vezes sem perceber. Então a gente acaba chamando, né, a gente dá o apito, às vezes vai atrás e mostra, está errado isso aí, tem que consertar. A gente vem dessa forma, educativa. Nesse tempo que vocês estão, assim, trabalhando com o trânsito, vocês já chegaram a testemunhar algum trânsito, assim, em alta escala, que teve muitos carros parados ou muitos feridos, alguma coisa assim? Questão de sinistro de trânsito, nós dois não atuamos diretamente, porque como trabalhamos em escala, há dias que nós estamos trabalhando e há dias que os outros dois companheiros, o Vasconcelos e o Marcelino, eles estão nessa parte do trânsito. Eles sim já se depararam com um acidente, se eu não me engano, uma motociclista e um taxista, e ela acabou se ferindo num cruzamento aqui do centro da cidade. Mas assim, questão do trânsito muito cheio, principalmente, né, nos horários de pico. Por exemplo, próximo ali às 7 horas da manhã, que fica muito intenso o tráfego aqui no centro da cidade, depois mais ou menos ali no horário de almoço, por volta das 11 horas, né, 11, meio-dia, aí depois mais no horário da tarde, por volta de 5h30, 6 horas, e principalmente na região central, né, da cidade. Aqui a gente encontra a questão do congestionamento.
mas um fluxo intenso de veículo, isso em toda parte da cidade. Por exemplo, no Bela Vista, né? A gente tem ali, é uma avenida mais ampla, mais larga e tudo, mas é um tráfego intenso ali, e ali é praticamente o dia inteiro, né? Vocês têm alguma forma de catalogar os acidentes que ocorrem no trânsito? Sim, não só os acidentes, porque a Guarda Civil Municipal ela atua não só no trânsito, né? A gente atua também aí na parte de prevenção de pequenos delitos, né? Pequenos crimes, contravenções. Então, a gente tem uma forma de catalogar todo o nosso trabalho, inclusive essa parte do trânsito. Existe um sistema que a gente usa e sempre que a gente sai para o trabalho, a gente vai para o empenho, a gente abre esse sistema e quando tem algum tipo de alteração, quando a gente chega na base para poder finalizar o nosso turno, a gente vai incluir ali o que foi que aconteceu, se houve um sinistro ou algo do tipo. Em média, assim, quando vocês encontram alguém fingindo algum tipo de lei de trânsito, assim, como dirigir alcoolizado, sem carteira de motorista, vocês sabem quantos, assim, no dia vocês têm? Então, Vitória, essa questão eu vou ficar te devendo uma resposta exata pelo seguinte: como somos uma instituição recente na cidade, hoje a gente atua não na parte da fiscalização. Por enquanto, a gente vem mesmo na parte da educação e conscientização do trânsito, entendeu? Então, a gente ainda não chega, por exemplo, para o condutor e pede a ele a documentação do condutor, a documentação do veículo, que é o feito de praxe quando há uma abordagem fiscalizadora, né? Normalmente, o agente de trânsito, o policial, ele vai abordar um veículo e vai pedir esses dois documentos. A pessoa não tendo um ou outro, ou alguma outra divergência ali, ela está cometendo uma infração. Mas esse dado a gente ainda não tem por conta de estarmos apenas na parte educativa. Então, quando a gente tem mais lidado com as infrações, a gente pode falar de tráfego ou de parada e estacionamento, né? Então, a pessoa está estacionada num local que é proibido, o que muito acontece. A gente tem a vaga exclusiva para idoso, a vaga exclusiva para pessoa com deficiência, está lá sinalizado. Pela regra de trânsito, a pessoa pode usar daquelas vagas se ela tiver uma credencial. Então a gente chega, observa, se não tem a credencial, a gente vai buscar o condutor e pedir para ele tirar o veículo que está estacionado no local ali inadequado. Eu, né? Eu queria saber como que é o processo para vocês entrarem assim como guardas civis mesmo. Como é um cargo público, a gente começa pela parte do concurso público, né? No nosso caso, tivemos várias fases do concurso público. Primeiro, uma prova teórica, que foi aplicada aqui na cidade mesmo. São 5 fases, né? Isso mesmo, exatamente. Teve a prova teórica. Aí, depois dessa prova teórica, nós tivemos o exame físico, né? O teste físico, que foi na sequência. Foi o físico. Foi o psicotécnico aqui, que a gente fez aqui nesse colégio. Isso, depois exame médico e a investigação social. Investigação social. Exatamente, são várias Demorou etapas. um ano esse processo todo. Exatamente, Até a foi gente começar a trabalhar. um ano exato. A primeira prova aqui foi dia 21 de abril, né? Isso. 21 de abril do ano passado. E durante esse ano, final do ano de 24, iníciozinho agora de 25, foi se dando todo o processo. E quando finalizou o processo do concurso, ainda ficamos, em média, uns 3, 4 meses, 3 meses no curso. Isso, um curso específico. Sim. Agora eu queria saber se vocês têm alguma dica para os pedestres, os ciclistas que estão no dia a dia na rua por conta do Maio Amarelo. Fala? Queria pedir, né, todos os ciclistas, né, que utilizam a via aí, para não usar a bicicleta na via, no sentido dos veículos, dos carros, das motos, tá? Não andar na praças, nem no passeio. Excelente. Esse é um caso que a gente vê diariamente, né? Muita Inclusive, relatos de acidentes, muitos pedestres reclamando dos ciclistas na calçada, dos ciclistas muitas vezes na praça, pilotando não, né? Andando lá de qualquer jeito e tal, na contramão. O código estabelece que o ciclista ele deve estar na ciclovia, na ciclofaixa ou pelo bordo direito da via, que é o cantinho da via, sempre no sentido dos outros veículos, né? E é de extrema importância essa conscientização, porque muitos ciclistas às vezes não têm esse conhecimento. Então é bom que a gente leve esse conhecimento para todo mundo, assim como para os pedestres, falar para os pedestres sempre andarem pela calçada. Quando forem atravessar, o código diz que se você tiver uma faixa
próximo a você ali em torno de 50 metros, você deve atravessar pela faixa de pedestre. Outra coisa também que muitas vezes a gente deixa passar, né? O semáforo do pedestre, observar e só atravessar quando o bonequinho do semáforo estiver na cor verde. Né? Muita gente também desrespeita isso. Aqui no centro a gente tem alguns locais, na cidade como um todo, existem semáforos para pedestres e muitas vezes são desrespeitados. E em relação aos condutores dos outros veículos, a gente tem sempre que trazer em mente a hierarquia, né, do cuidado que tem que existir no trânsito, isso previsto também no Código de Trânsito. Os maiores devem sempre cuidar e proteger os menores. Né? Então, no trânsito, o motorista de um veículo automotor, de um carro, de uma moto, ele tem que cuidar muito da segurança do ciclista, por exemplo, que também tem que cuidar da segurança do pedestre. Então, é basicamente, sigam as leis. Né? A gente tem que buscar o conhecimento, buscar o que a lei fala para cada pessoa que está no trânsito e seguir corretamente. Seguindo as regras direitinho, a gente consegue reduzir o índice de acidentes, com certeza. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença da Laís e do Cândido por ter se disponibilizado participar. E agora eu deixo vocês com a próxima parte da entrevista. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Ellen, sou estudante do professor Botelho Reis, sou do curso de Logística. Hoje a gente veio dar continuidade à entrevista sobre o trânsito com a Lívia do primeiro ano Logística. Oi, gente, meu nome é Flávia, eu também sou estudante do ginásio, do curso de Logística, e como a Ellen disse, nós vamos falar sobre os acidentes. E para falarmos um pouco disso, nós precisamos saber como é estar nessa situação. Então a gente trouxe a Lívia para contar a experiência dela. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Lívia, você pode nos falar como que ocorreu a situação do acidente? Eu estava indo encontrar o meu irmão. Eu moro no bairro Coab Nova e estava descendo para encontrar meu irmão, igual eu faço todas as sextas-feiras, no mesmo caminho, que eu subo e desço, tanto na escola quanto para ir para casa dele. Só que nesse dia, um carro estava vindo muito rápido e eu subi. Lá não tem passeio do outro lado, a gente fica do lado do meio-fio, porque é um barranco. Só que eu vi o carro, estava vindo uma distância já boa, correndo muito. Eu subi, mesmo tendo perigo de eu cair desse barranco, eu subi e fiquei ali, né, para ele não me pegar. Só que o que eu não contava é que o motorista estava bêbado e perdeu o controle e acabou invadindo o passeio e me atropelando no passeio. E como eu disse anteriormente que tinha esse barranco, eu caí desse barranco e parei na cerca de arame farpado. Houve alguma intercepção por parte dos guardas? No momento do acidente, não. Só teve a ajuda depois de eu ter saído do barranco. Começou aquele agitamento que todo acidente tem, mesmo ali estando no deserto naquele horário, principalmente por ter chovido um pouco antes do acidente. Aí começou a chegar os vizinhos, porque eles me escutaram gritando, e as pessoas que estavam trabalhando na obra da prefeitura, da Copasa, também chegaram lá e me ajudaram até a ambulância chegar. Como foi para sua família receber essa notícia? Na verdade, depois de implorar muito para eles me pegarem e chamarem o socorro, eu pedi para um dos funcionários que estavam na obra, que veio até me perguntar o que tinha acontecido, para pegar o meu celular que tinha caído do barranco. Aí ele pegou e eu consegui ligar para minha mãe, porque quem me atropelou negou esse socorro de ligar para minha mãe, por conta de não dar problema para ele de processo. Aí eu consegui ligar para minha mãe, a minha mãe veio correndo do serviço dela, teve que fechar a loja, e ela chegou, na verdade, antes mesmo da ambulância, mas foi um baque muito grande. E para o meu irmão também, que como eu estava indo para a casa dele, ele foi buscar minha cunhada no serviço, e a minha mãe ligou e eles foram direto para o hospital. Então todo mundo que estava me esperando, assim, levou um susto muito grande. Lívia, qual foi a gravidade do acidente? Bom, com o acidente, depois do atropelamento, eu adquiri sérias lesões, assim, hematomas exteriores no meu corpo, em toda parte, mas os mais graves foram na minha perna, que eu tive uma fratura no fêmur e lesões internas no ligamento anterior e rompi o ligamento posterior da minha perna, além de ter, infelizmente, aberto meu calcanhar e ter levado alguns pontinhos. Mas, tirando isso, agora eu tô bem. Lívia, eu queria te agradecer pela sua participação e dizer que eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. E é isso. Continue no vídeo, porque vai ter mais entrevistas.
Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Leandra, sou estudante da Escola Estadual Professor Botelho Reis e hoje a gente veio aqui entrevistar o Diego para saber como ele lida com o trânsito. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Luá. Estamos aqui agora com o Diego. Diego, quanto tempo tem que você dirige? Eu dirijo há mais de 18 anos. Tirei carteira de moto, logo em seguida tirei carteira de carro. E você encontra algum desafio como motorista? Se sim, quais são eles? Bastante. Pedestre, como eu falei, pedestre, moto, bicicleta, moto elétrica agora. Encontro bastante desafio no dia a dia, tem que andar com muita atenção e cautela. E nesse tempo todo que você tem trabalhado nisso, você já presenciou, sofreu algum tipo de acidente? Já sofri acidente, encapotei de carro. Você tem algo a dizer como as pessoas que lidam com o trânsito, dirigem e tudo mais? Algum toque? Andar com muita atenção, cautela. Tá bom, então a gente queria agradecer pela sua compreensão e por ter participado aqui da nossa entrevista. Ajudou muito o curso técnico e a gente que está desenvolvendo no trabalho agora, né? Obrigada, Diogo, por você ter tirado esse tempo com a gente, sabe? Para responder as nossas perguntas. Eu agradeço muito você e tal. Que você tenha muita sorte no trânsito também, sabe? Que tenha muita atenção e tudo mais. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Uma boa tarde. E, gente, fica a dica. Desacelera. Seu bem maior é a vida.